Psiu. Você está ouvindo o podcast Psiu, o seu podcast do PET Psicologia. Olá, estamos começando mais um podcast do PET Psicologia. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu estarei com os meus amigos aqui, Ed e Zé. Eles vão se apresentar. Olá pessoas, Edmilson aqui e vamos lá. Oi, pessoal. Mais um episódio aqui pra vocês. O episódio de hoje é focado na assistência estudantil na Universidade de Brasília, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre os estudantes que podem ter acesso a esses auxílios, que são direitos, né, da gente, pra gente poder permanecer na universidade. E para representar, né, a Diretoria de Desenvolvimento Social, nós temos um convidado, né, que atua ali trabalhando como psicólogo social. E agora a gente chama para ele poder falar um pouquinho, se apresentar. Bom, olá, eu sou Eduardo. Bom, como foi dito, né, eu sou psicólogo, trabalho na DDS desde 2016, então já são aí 4 anos e meio, mais ou menos, trabalhando com a assistência estudantil. Espero poder colaborar aí para tirar dúvidas, dar informações, né, que a assistência, ela cada vez está sendo mais importante, né, com a mudança, inclusive, do perfil do estudante que acessa a universidade, né. Então, não adianta a gente mudar o perfil do ingressante através de cotas de ingresso e não garantir a permanência. Então, a assistência estudantil, ela entra nesse ponto, né, de garantir a permanência e realmente tornar a universidade mais democrática. Para começar o episódio de hoje, nós utilizamos uma pergunta mais no sentido assim do histórico da própria Diretoria de Desenvolvimento Social da UNB, né, a DDS. Você sabe, pode dizer um pouco para a gente de como surgiu, qual foi a perspectiva, né, que surge essa Diretoria de Desenvolvimento Social na Universidade de Brasília? Olha, eu não sei assim dizer qual ano que a diretoria surgiu, né? Quando eu entrei em 2016, ela já existia há um bom tempo. Atualmente, a DDS, ela se ocupa basicamente da assistência estudantil. Ela chegou até em algum momento a se pensar em trocar de nome, né? Virar DAE, né? A Diretoria de Assistência Estudantil, mas continua sendo DDS, por uma questão de tradição, todo mundo já conhece assim, né? Todo mundo já chama de DDS. Já sabe que na DDS que vai lá procurar as bolsas, né, para garantir a permanência, moradia, o auxílio socioeconômico, transporte, continua sendo DDS. A gente luta, inclusive, por isso, né, para que não seja simplesmente uma diretoria que fornece bolsas, mas que realmente possa prestar uma assistência no sentido mais amplo, né? Então, esse nome, inclusive, foi mantido por conta disso, né, para ser uma diretoria de desenvolvimento social, e não apenas o lugar onde você solicita a bolsa de assistência. A gente gostaria de saber um pouco, então, o que seria, né, a Diretoria de Desenvolvimento Social. Você poderia explicar um pouco melhor para a gente? Sim. Bom, vamos lá. A Diretoria de Desenvolvimento Social, a DDS, ela existe nos 4 campi da universidade, né? Não só no Darcy Ribeiro, mas também Ceilândia, Planaltina e Gama. E ela cuida, como eu disse, basicamente dos programas de assistência estudantil, que são o auxílio socioeconômico, né, que garante uma renda mínima ali, né, de R$ 465 para o estudante de baixa renda, para tudo, né? Para o Xerox, não só para atividades acadêmicas, né? Mas enfim, até às vezes para o salgadinho ali da tarde, né? Agora, também tem o auxílio alimentação, que costuma-se a gratuidade do restaurante universitário, café da manhã, almoço e jantar. Nesse momento agora de pandemia, está sendo pago um auxílio alimentação em forma de pecúnia, né? De dinheiro. Temos o auxílio moradia para quem vem de fora de Brasília, o auxílio transporte para quem mora no entorno, e possa pagar, né, o ônibus interestadual. E ainda tem auxílio para livros, né, um desconto ali nos livros da editora UNB, algumas vagas no UNB Idiomas.
enfim, todo um pacote de auxílios. Essencialmente, né, a equipe é composta, tem a parte administrativa, cuida do pagamento, né, cuida de toda a questão realmente ligada à administração desse recurso, né, um recurso vasto, né, que vem do Programa Nacional da Assistência Estudantil, então é um recurso do governo federal, chega na UNB através do MEC, então tem toda a administração desse recurso e tem uma equipe de assistentes sociais, que tem algumas pedagogas e psicólogos. Então, como eu disse, né, além da seleção dos editais, né, onde a gente vai fazer a avaliação socioeconômica para, né, concorrer àquele auxílio, também a gente gostaria cada vez mais de prestar um acompanhamento mais integral, um acompanhamento acadêmico, até psicológico, psicossocial, né, digamos assim. Isso é um desafio da diretoria, por isso que até manteve o nome, né, de desenvolvimento social. Não é apenas um lugar que seleciona né, os candidatos a receber, né, a bolsa, mas que a gente possa acompanhar esse processo do estudante. Esse é o desafio da diretoria. Cada vez mais prestar uma assistência que não seja simplesmente assistência ali financeira, né, ou da alimentação, ou da moradia, né, ter a moradia na casa do estudante, tem a moradia também, como a casa do estudante não cabe todo mundo, né? São 300 e tantas pessoas, mas tem mais gente precisando desse auxílio, também tem o auxílio em forma de pecúnia. Mas enfim, a gente procura, né, cada vez mais dar uma assistência para além de simplesmente selecionar para os auxílios. Então a gente pode entender que o objetivo da Diretoria de Desenvolvimento Social é realmente fazer essa proposta de desenvolvimento social dentro da universidade, né? A partir desses programas que você citou. Sim, o objetivo da diretoria é permitir a permanência, né, evitar a evasão do estudante de baixa renda. Quer dizer, o foco é o estudante de baixa renda. Vamos supor, né, tem estudantes que não são de baixa renda e que vão ter dificuldades, né, dificuldades acadêmicas, psicológicas, enfim. Aí a universidade tem outras diretorias, por exemplo, tem a DASU, que é uma diretoria nova, inclusive, diretoria de atenção à saúde da comunidade universitária, que vai dar atenção a problemas de saúde, físico, mentais. Tem a DIV, a Diretoria da Diversidade. Então, estudantes que sofrem questões de discriminação, seja por cor, por raça, gênero, orientação sexual, né? A DIV, ela tem essas quatro diretorias, a diretoria da questão indígena, a questão negra, a questão das mulheres e a questão LGBT. Essas diretorias que eu falei são todas do DAC, né, que é o Decanato de Assuntos Comunitários. Também temos o PPNE, que virou agora uma diretoria, não sei exatamente o nome, mas que cuida da questão das pessoas com deficiência. Então, a DDS, ela vai cuidar dos estudantes de baixa renda. Tanto que o recorte da DDS é a renda familiar per capita ser de até um salário mínimo e meio. Quer dizer, junta a renda de todo mundo da família, divide pela quantidade de pessoas da família, por até um salário mínimo e meio é o público-alvo da DDS. Pode, né, ser participante dos programas, faz uma avaliação socioeconômica, de imediato já tem acesso ao restaurante universitário e pode pleitear também o acesso aos outros programas. Os outros programas já tem uma demanda reprimida. Então, quem tiver com a renda de familiar per capita de 1,5 salário mínimo, dificilmente vai conseguir o auxílio socioeconômico. Mas, se tiver uma situação, enfim, mais crítica, né, com uma renda menor, vai ter acesso também aos outros programas. Quando eu digo que o desenvolvimento social e não apenas a assistência estudantil, é no intuito que, para esse público, né, de baixa renda, a DDS quer procurar garantir realmente a promoção da justiça social, que é o mesmo intuito das cotas de ingresso. Quer dizer, antigamente a gente tinha uma universidade elitizada, né, branca, de classe média alta, e hoje em dia a gente já percebe que não é essa a universidade. A gente transita ali no campus universitário, a gente vê que a universidade já mudou. Porém, não adianta simplesmente abrir a vaga, né? Tem que dar condições para que o estudante que veio de escola pública, né, o estudante cuja família não pode dar o mesmo suporte financeiro, também tenha condições de ter o sucesso acadêmico, enfim. Então, o objetivo da DDS é, né, promover a permanência e o sucesso pessoal, acadêmico do estudante de baixa renda. Você deu alguns exemplos de alguns programas, né, que a DDS
oferece para os estudantes, né? Mas acho que a gente poderia falar com mais calma sobre cada um deles, né? Falando sobre as especificações deles e tal. Você poderia falar um pouco mais sobre a moradia estudantil? Então, a moradia estudantil ela é voltada para estudantes que cuja família, né, não reside no Distrito Federal. Basicamente, a orientação é essa. Então, estudante que veio de outro lugar para estudar na UNB. O caso clássico é quem veio realmente de outro estado, né? Alguém que mora em São Paulo, né, passou na UNB, pelo Enem, né, pelo vestibular, o que seja, né, e se mudou de outro lugar para estudar na UNB. Esse, com certeza, é candidato ao auxílio moradia. A gente aqui no DF tem a peculiaridade, né, muito específica do DF, que é o entorno, né? Então, como é que agora o estudante do entorno também pode, né, participar do programa Moradia, porque é outra unidade da federação, né, Goiás não é Distrito Federal. A moradia tem 3 modalidades. Uma é vaga na casa do estudante, a outra é o auxílio em pecúnia, e tem uma terceira modalidade que muita gente acha que é outro programa, né, mas é o programa Moradia Estudantil, que é o auxílio transporte. O auxílio transporte não existia, ele é recente, mais ou menos de 2017, eu acho. E por que foi criado o auxílio transporte? Porque muita gente morava no entorno, aí ganhava o auxílio moradia, e em vez de se mudar para o Distrito Federal, para morar perto da universidade, usava esse dinheiro para o transporte, porque o transporte, né, interestadual, né, que de Goiás para cá, ele não é coberto pelo passe livre, né? Então, até para evitar que as pessoas fossem, né, constrangidas a se mudarem, né, e saírem das suas famílias, criou-se o auxílio transporte. Então a gente tem o auxílio transporte, que é um valor um pouco menor, acho que é R$300 o auxílio transporte. O auxílio moradia é R$530. Você pode pensar, poxa, R$530 ninguém vai conseguir alugar nada, né, perto da universidade. Mas aí esses R$530, eles são pensados, é um valor baixo, a gente reconhece, mas tem que ser pensado da mesma forma que é a moradia na CEL, né, que é a Casa do Estudante Universitário. A CEL, né, é composta por apartamentos de 2 quartos, onde moram 2 pessoas em cada quarto. Então são 4 pessoas dividindo. Aí se você pegar, né, os 530 e multiplicar por 4, já vai dar aí 2.120, mais ou menos. Ainda assim, R$2.000 ainda não é muito dinheiro não, né, para alugar alguma coisa na Asa Norte de 2 quartos. Tá meio defasado, tem essa, né, os estudantes reclamam disso, mas já é possível. Às vezes não aluga aqui na Asa Norte, mas aluga um pouco mais distante, mas consegue, né, se manter. Então é isso, auxílio moradia é para estudante de fora do DF, e recentemente a gente passou também a admitir, né, houve toda uma discussão, mas passou a se admitir alguns estudantes cuja família, né, reside no Distrito Federal, mas por algum motivo houve o que a gente chama de rompimento de vínculo. Então, estudante que, às vezes, por orientação sexual, foi expulso da família, de casa. E então a gente reconhece que se não há realmente o vínculo entre o estudante e sua família, ele pode, mesmo com, né, os pais registrados ali, né, morando no DF, é feita toda uma análise, né, para entender a situação da sua família, mas é possível também pleitear o auxílio moradia. A CEL, como eu falei, ela é composta, acho que são 70, 80 apartamentos de 2 quartos, onde ficam, né, 2 estudantes em cada quarto, portanto 4 moradores por apartamento. Atualmente a gente tem 300 moradores na CEL. Tem alguns apartamentos que estão interditados em manutenção. Agora, além desses 300 moradores da CEL, a gente tem, se não me engano, 1.200 estudantes que recebem o auxílio em forma de pecúnia, porque, né, cresceu muito, né, a demanda, né, nos últimos anos se consolidou a política de cotas, quer dizer, 50% do ingresso na universidade é por cota, até um pouco mais de 50%, então a demanda é muito alta. Até deveria ter mais vaga ainda, né? Acaba que tem gente que solicita e infelizmente não consegue, né, porque a gente precisaria de ter ainda mais vagas. Mas a CEL, né, a Casa Estudante sozinha, ela ficou pequena, né? Então tem muita gente que recebe o auxílio em dinheiro para alugar. Você falou, né, que
Esse auxílio moradia, né, ele é voltado para pessoas que vêm de outros estados, né, de outras cidades também. Mas esse auxílio ele é voltado para alunos de graduação ou também para pós-graduação? Ah, sim. Então, a Casa do Estudante Universitário, né, fica ali na L4, perto ali do Centro Olímpico, ela é para alunos de graduação. Mas esse é um dos auxílios que existe também para pós-graduação. Na pós-graduação não tem o auxílio em pecúnia, né, mas tem o apartamento, o bloco K da Colina. A Colina é aquele conjunto de prédios que tem ali do lado, né, do campus da Ci Ribeiro, onde moram professores, né, servidores técnico-administrativos, e tem esse bloco que é a CELPós, né, que a gente chama, né, a Casa do Estudante Universitário de Pós-Graduação. Então, só completando aqui, né, a pós-graduação ela tem a moradia, né? E tem também o restaurante universitário, né? O auxílio alimentação. Não há auxílios em forma de pecúnia, bolsas, né? Que são pagas em dinheiro para pós. E não tem também o auxílio socioeconômico. Depois eu posso falar melhor sobre ele. O porquê disso é que o PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é voltado para a graduação. Então, após ela tem esses dois programas, mas são programas que não são pagos em dinheiro, né? Que é a vaga na CEL da pós-graduação e auxílio alimentação. E como as pessoas podem ter acesso a esse auxílio moradia? Não só ao auxílio moradia, mas em relação a qualquer programa da assistência estudantil, o ingresso, né, é feito através do edital de avaliação socioeconômica. Tá? É o mesmo edital que vai dar a porta de entrada para todos os programas. No edital de avaliação socioeconômica, bom, como o próprio nome diz, será feita uma avaliação, né, socioeconômica. Então é meio chatinho, né, porque tem que apresentar muitos documentos, ou nesse edital que vai ser feita uma análise, né, da situação da família do estudante, onde a renda é um dos elementos principais, mas não só a renda é avaliada, né? Então aí as assistentes sociais têm lá o instrumental delas, né, tem vários aspectos que elas analisam, mas, bom, fundamentalmente elas analisam a renda, né, da família, como eu falei, né, torna-se perfil para os programas o estudante que tem uma renda familiar per capita, né, por pessoa, de até um salário mínimo e meio, e também outros fatores são analisados para que o estudante tenha uma pontuação. Através dessa pontuação ele vai concorrer ao auxílio moradia e demais programas. No caso do auxílio moradia, tem um limite de permanência que a pessoa pode continuar recebendo esse auxílio ou morando dentro da casa do estudante? Tanto moradia quanto os outros programas, tem até uma questão assim muito particular, que nesse momento agora são questões de resolução, né, que uma está valendo, a outra deixa de valer. A gente está inclusive, né, ajeitando tudo e ter uma grande resolução. Resolução é como se fosse a lei interna da universidade, né? Então tem digamos, uma lei, né, uma resolução que está tramitando entre as instâncias da universidade para regulamentar essa questão do tempo de permanência. Então, eu já vou responder do jeito que vai ficar daqui a alguns meses, né? Que eu acho que é o que interessa, porque agora, para a moradia, não está valendo esse limite. Tá? Assim, o estudante pode estar podendo ficar na casa enquanto durar o curso dele, mas isso não era assim e não será assim, né? É uma questão muito assim desse momento, por causa de umas questões legais que estão sendo sanadas. Tanto para a moradia quanto para o auxílio socioeconômico, o tempo máximo de permanência, via de regra, é o tempo regular do curso acrescido de 2 semestres. Então ele pode ficar o tempo todo do curso dele, ele não tem que ficar renovando isso a cada ano. Quer dizer, isso é uma tranquilidade que outras universidades não é assim. Outras universidades você faz, né, a avaliação, aí você entra na casa do estudante ou começa a receber um auxílio, chega no fim do ano tem que renovar, e você não tem certeza se vai continuar ou não. Né? O que é complicado, né? O estudante investe ali, né, 1 ano, 2 anos da vida dele e de repente não renova. Então a UNB dá essa garantia de que ele possa ficar o tempo todo do curso e ainda mais 2 semestres. Acontece de estudante não conseguir ficar nesse tempo? Acontece. E dependendo do que aconteceu no meio do caminho, ainda é possível mais 2 semestres, né? O que é uma excepcionalidade que essa resolução ainda permite. Mas mais tempo do que isso não é permitido. O que a gente sempre, né, procura trabalhar com os estudantes é que eles não deixem o tempo estourar lá na frente, que eles busquem ajuda, né? Na própria DDS, a DDS pode encaminhar para outros lugares, né, da universidade que possam auxiliar,
para que ele não deixe esse tempo estourar. O único que não tem problema com o tempo é a alimentação. Aí uma questão de segurança alimentar, a alimentação, enquanto for estudante da universidade, tem o acesso gratuito ao RU. Certo, então. Agora a gente vai para o auxílio socioeconômico, né? Que eu vi que você tinha citado também, falar um pouco mais sobre ele. Então, e se você puder falar mais o que ele é, quais são os benefícios, né? Para quem ele é voltado. Assim, eu sei que o acesso e a permanência é semelhante aos demais, né? Mas falar um pouco mais sobre ele. O auxílio socioeconômico, ele tem realmente esse objetivo, como todos os auxílios, né, de garantir a permanência do estudante de baixa renda. Ele é um auxílio em forma de uma bolsa, né, de R$ 465 mensais. É até um pouco mais alto do que costuma ser em outras universidades, que costuma ser R$ 400. Enfim, também, né, não é muita coisa, mas às vezes, né, muitas vezes, é a diferença entre a permanência e a evasão, né? Eu tenho acompanhado, né, há alguns anos, muitos estudantes, e eu vejo que esse auxílio, muitas vezes, ele é fundamental mesmo, né? Mesmo quando o estudante, eventualmente, mora na CEL, tem o acesso ao restaurante universitário, mas algum dinheiro, né, é necessário ali, né? Que seja, mora na selva, precisa comprar um produto de limpeza, enfim, precisa, né? Acho que tem o passe livre para andar de ônibus, mas enfim, tudo é movido por dinheiro na nossa sociedade, né? Então, esse auxílio, ele é muito importante para estudantes cuja família não tem condição, né, de estar bancando, né, a vida do estudante na universidade. Às vezes tem, inclusive, a pressão para que o estudante já esteja trabalhando. E, às vezes, muita gente recebe auxílio socioeconômico e faz um estágio, né? Pega uma bolsa PIBIC. Ali é uma dúvida que às vezes surge, né? Mas quando eu ganho a bolsa da DDS, né? Eu ganho o auxílio socioeconômico, eu posso fazer uma bolsa PIBIC, que é uma bolsa de iniciação científica? Pode, porque são coisas completamente diferentes. Seria um absurdo um estudante que recebe o socioeconômico ser privado de fazer uma iniciação científica, que é uma coisa que vai estar dando um ganho, né, para a formação acadêmica dele. Mas, enfim, o socioeconômico é esse auxílio em forma de dinheiro voltado para os estudantes, né, cuja família está o que a gente chama de situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, famílias de baixa renda que não podem estar bancando, né, financeiramente os gastos, né, que se tem, né, com o estudo, né, o próprio fato de que estudando é difícil trabalhar, se conseguir trabalhar vai ser um trabalho de meio período, né, enfim, na UNB é bem difícil conciliar o estudo com o trabalho, tem gente que consegue, mas não é fácil. A UNB é uma universidade bastante exigente. Então, o socioeconômico serve para evitar que o estudante abandone a universidade, né, por falta de dinheiro. Basicamente é isso. Eduardo, você mencionou, né, sobre o passe estudantil, né? Mas só para esclarecer, né, enfim, pode ter pessoas que estão ouvindo esse episódio, né, que são de outros estados e de outras cidades e não conhecem, né, o passe estudantil. O passe estudantil, ele é um benefício, né, que os estudantes do Distrito Federal têm o direito para poder acessar os transportes, né, então ônibus, metrô, mas ele não é um programa dentro da Universidade de Brasília, né, dentro da Diretoria de Desenvolvimento Social. Exato, é um programa do GDF, né, governo do Distrito Federal. Os estudantes, né, principalmente os de baixa renda, nem só os de baixa renda, né? Para todos os estudantes, né? Para os estudantes de baixa renda ele é fundamental, mas ele não é gerido pela UNB, né? Então, muitas vezes, agora mesmo, né, que está por conta da pandemia, né, no ensino remoto, o passe foi suspenso. Aí o pessoal reclama lá com a DDS e tal, e diz, poxa, né, não temos, né, gerência sobre isso. Realmente isso é um programa do governo do Distrito Federal. A gente vai passar agora para um próximo auxílio, que a gente vai comentar um pouquinho mais, mas eu gostaria só de tirar mais uma dúvida também em relação ao estudo socioeconômico. Você comentou um pouco, eu gostaria de perguntar com qual regularidade o estudante precisa renovar o auxílio socioeconômico, como isso precisa ser feito, né? Porque eu vejo que é uma dúvida muito comum entre os estudantes. Atualmente, a validade do estudo está sendo de 10 semestres. Foi uma grande discussão que aconteceu lá em 2016 para
17, antigamente a validade do estudo era de 4 semestres. E aí o que acontecia é que muito estudante perdia, porque infelizmente demora, né? Para você, atualmente, cada semestre, são cerca de 2.000 estudantes solicitam, né, a avaliação. E aí, por mais que a gente tenha uma equipe ali de quase 20 assistentes sociais, mas não é um trabalho que se faça da noite para o dia, né? Então, o que acabava acontecendo é que levava o semestre inteiro para o estudante conseguir o benefício, e aí ele acabava achando que o primeiro semestre dele era o segundo semestre. Enfim, são histórias, né? O que acontecia é que ele contava 1, 2, 3, quando ia contar chegava no quarto semestre e já estava cortado, né? Porque aquele semestre 0 lá, né, que ele deu entrada, já estava contando como 1. Então, assim, a cada virada... quando eu cheguei na universidade em 2016 para 2017 foi o primeiro momento em que eu fiquei chocado com isso, que era uma choradeira danada ali na DDS, que ficava ali no subsolo da reitoria, agora mudou, né? E porque realmente batia um desespero no estudante, né? Que de repente perdeu ali o auxílio socioeconômico, que dependia daquilo, perdeu a moradia, né? Perdeu o dinheiro do aluguel. E a DDS ela mudou muito, né? Que bom que ela mudou nesses tempos, porque ela era muito burocrática, muito rígida, sabe? Não, perder tá aqui, né? Era até ontem, hoje não tem mais, tá cortado, né? Então os próprios estudantes se mobilizaram e a DDS passou a ter um diálogo bem melhor com os estudantes. E essa questão da renovação dos estudos, eu lembro que na época eu até fiz uma estatística ali, eu vi que praticamente nunca mudava, sabe? De um semestre para daqui a 2 anos, né? Assim, porque os programas, né, eles servem para corrigir uma injustiça histórica, né? Que são famílias que são de classe baixa há gerações, às vezes, né? Alguns casos pode ser isso, o estudante está numa situação difícil porque o pai perdeu o emprego, daqui a pouco ele recuperou o emprego, melhorou, sabe? Mas não é a tônica. Então a gente estava tendo um esforço gigantesco das assistentes sociais para fazer esses estudos, o que atrasava mais ainda, né, a divulgação dos resultados, a disponibilização das bolsas, e era um dispêndio de energia muito grande. Então, o estudo deixou de valer 4 semestres, portanto, 2 anos, e passou a valer 10 semestres. Houve uma discussão se simplesmente seria uma validade eterna, né, enquanto o estudante estivesse na universidade, mas discutiu isso para cá, discutiu isso para lá, ficou, né, é o que vale atualmente, vale por 10 semestres, que é 5 anos. 5 anos é o tempo médio ali que o estudante se forma, né? Na maioria dos cursos, ele em 5 anos consegue se formar. Se ele não se formar em 5 anos, ele já está, né, naquele momento ali de que está precisando eventualmente pedir uma prorrogação, né, aqueles 2 semestres a mais ali que ele ainda pode pedir, se ele tem um motivo ali excepcional, né? Então a gente pensou, vamos deixar 5 anos, porque o conceito dos programas é que o programa é para o curso inteiro. Os estudantes não tem que ter preocupação na cabeça. Entrou, relaxa, você vai participar desse programa, seja moradia, socioeconômico, transporte, durante todo o seu curso. Mas se o curso estiver demorando demais, né, aí ele tem que voltar no DDS para renovar o estudo e até mesmo para se entenda qual é a situação acadêmica, né, se está precisando de uma prorrogação nesse tempo ou não. Tá? Então são 10 semestres. Se eu puder só completar aqui, nesse momento agora, né, exato aqui, né, segundo semestre de 2020, aliás, primeiro semestre de 2020, né, não acabou o semestre na universidade, a gente está tendo um processo que é diferente, muita gente está confundindo, que é o recadastramento. O recadastramento não é renovação. Recadastramento é porque entrou um sistema novo na UNB, né? Quem é da UNB sabe disso, é o SIGA-A, está substituindo o SIGRA, né? Substituindo todos aqueles sistemas antigos. E o SIGA-A nos obrigou a efetuar um recadastramento de todos os estudantes. Então é simplesmente um recadastramento por conta de sistema, né? Por conta coisa de computador mesmo, né? Coisa tecnológica. E é até importante que quem não se recadastrar a tempo vai ter, né, um atraso grande aí nos pagamentos, porque a gente vai ter que pagar todo mundo com esse sistema novo. Mas isso é uma coisa muito assim, específica desse momento agora, né, não vai acontecer de novo, né, que é o tal do recadastramento. Agora, renovação de estudo é a cada 5 anos, a cada 10 semestres que o estudo tem que ser renovado. Eu tenho uma outra dúvida também a respeito desse edital. É porque eu já ouvi falar disso, eu fico sempre pensando a respeito disso. Existe um prazo máximo, assim, até um semestre que a pessoa, o estudante, ele pode se inscrever, pleitear esses auxílios?
Então, a cada semestre é lançado, né, publicado um edital de avaliação socioeconômica. A gente está num momento muito excepcional, né, da humanidade, enfim. Então, esse semestre agora é um semestre totalmente atípico. Quando estamos agora no final de outubro e ainda estamos no primeiro semestre de 2020. Nesse semestre agora, 2020, não foi lançado o edital ainda, por conta dessa mudança para o SIGA-A, por conta de todas as, né, as dificuldades do trabalho remoto, dos inúmeros editais de inclusão digital, que foram 3 editais de inclusão digital e 2 editais emergenciais de alimentação, porque por conta do fechamento do RU. Então, esse ano está sendo um ano completamente diferente na DDS. Tá, mas via de regra, né, ano que vem, mesmo com a pandemia se estendendo, a gente espera que as coisas estejam mais assentadas e tudo volte a uma certa normalidade. Via de regra, todo semestre, tá, tem um edital. O edital tem o seu cronograma. Qualquer edital tem o seu cronograma. Então tem lá, inscrição do dia tal ao dia tal. É o período de se inscrever. Se perdeu esse prazo, só no próximo semestre. Pode se inscrever no próximo semestre, quer dizer, digamos assim, o calouro, né? O calouro chegou na universidade e já pode, naquele período mesmo que ele acabou de entrar, já concorrer ao edital. É o que se espera, inclusive, que seja feito. Mas às vezes o calouro chega, não tem informação, não sabe que existe assistência estudantil, não sabe o que é DDS, perdeu o prazo. Não tem problema, né? Aquele semestre ele vai ficar fora dos programas, mas no semestre seguinte ele pode entrar. Outra situação, o estudante pode ser que entrou na universidade, ele não está precisando da assistência, né? Os pais estão ali, né, podendo dar o apoio necessário. Chega um momento em que, né, o pai perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ele ficou sem renda. Ele pode estar lá no terceiro período, no quinto, no 10º período, quando for, né, ele pode solicitar a qualquer momento do seu curso, né, mas é regido por editais. Então, por ser regido por editais, cada edital, ao ser publicado, vai dizer ali no seu cronograma qual é a data de início, qual é a data de término para as inscrições. É muito legal, assim, são várias dúvidas mesmo que vão surgindo, né, e a gente vai fazendo mesmo para que realmente os estudantes possam ir entendendo melhor os programas, né, como funciona, como é que eles podem ter acesso e tudo mais. Então, pensando em novos auxílios, eu queria perguntar para você sobre o auxílio alimentação. Você já até comentou em alguns momentos, falou que era antigamente o acesso ao RU, mas com esse período de pandemia de Covid mudou um pouco. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, por favor, sobre esse auxílio. O auxílio alimentação, basicamente, ele é o acesso gratuito ao restaurante universitário, o RU, né? Café da manhã, almoço e jantar. E assim que o restaurante abrir novamente, ele vai voltar a ser o que era. E é o único programa que não tem demanda reprimida, né? Todo mundo que tem a renda de até um salário mínimo e meio per capita tem acesso a essa gratuidade no RU. Porém, o RU está fechado. Quando fechou o RU, lá em março, abril, né, mais ou menos, né, março, a universidade fechou, o RU ainda ficou aberto um tempinho, mas teve que fechar também, começou a distribuir marmita e até que teve que suspender completamente as atividades. Aí a gente estava naquela situação completamente nova, né, inesperada. Foi criado lá, em abril, um edital de alimentação emergencial. Então não é um programa permanente, né? É um edital muito específico para aquele momento específico. Teve uma ampla discussão com os estudantes, porque a primeira oferta da universidade era pegar a verba que era gasta com o RU e distribuir para todos os 6.800 estudantes, mais ou menos, que acessam o Bolsa Alimentação. Daria um valor muito baixo, os estudantes não aceitaram. Então eles pediram para que a gente criasse um edital, né, com algumas regras, alguns critérios, para ser uma bolsa de 465, mesmo valor do auxílio socioeconômico. Aí não daria para todo mundo, né? Aí foi lançado o edital, inicialmente com 2.500 vagas, teve 3.300 e poucos inscritos, e a universidade conseguiu dar um jeito lá de aumentar, e todo mundo que concorreu àquele edital recebeu e recebe até hoje, né? Inicialmente era só 2 meses, naquela época a gente imaginava que a pandemia não ia durar tanto, foi estendido até dezembro. Quando foi agora em setembro, mais ou menos, foi lançado um segundo edital. Esse segundo edital já não tinha mais a verba que tinha no começo, né? Então foi espremeu daqui,
a gente conseguiu lançar um edital para 356 vagas, se não me engano. Cerca de 1.300 pessoas concorreram, né? Infelizmente, quase 1.000 ficaram de fora. Quer dizer, não está sendo possível pagar esse auxílio emergencial para todo mundo que tem o direito, né, à Bolsa Alimentação. E eu não sei dizer, porque ninguém sabe, né, como é que vai ser a partir de dezembro, porque esses auxílios emergenciais de alimentação vão ser pagos, né, agora no começo de novembro e no começo de dezembro. Dali para frente, tá tudo em aberto. Então, como eu falo, o programa é o RU, né? Agora, como a gente está nessa pandemia, a gente está, né, a cada dia procurando entender como é que a gente vai, né, viver nessa situação anormal. O próximo semestre mesmo, a gente não está definido ainda se ele é totalmente remoto, se vai ser em parte presencial, né? Vai ter uma reunião agora do CEP para que seja votado, né, o formato do próximo semestre, que começa em fevereiro. Então, não está certo como é que vai ser a gestão do auxílio alimentação no próximo semestre. Mas, via de regra, né, situações normais de temperatura e pressão, são as 3 refeições gratuitas no RU. Falando sobre outro auxílio também, né, tem o Vale Livro. Como que funciona esse auxílio? Esse auxílio ele é um desconto, acho que de 40%, se não me engano. Antigamente era 10 ou 15, aumentou para 40% dos livros da editora UNB. Então, o estudante pega uma declaração, né, de participante dos programas da assistência estudantil e tem acesso a esse desconto. E existe também um outro auxílio, que é o auxílio creche. Pode falar um pouco sobre o auxílio creche? Tá, o auxílio creche é voltado para estudantes, podem ser as mães ou os pais, desde que tenham a guarda dos filhos, né, que morem com os filhos de até 4 anos incompletos, né. Depois disso, o filho já pode acessar a escola, né, o serviço do GDF. Normalmente, assim, quem acessa o auxílio creche é quem, às vezes, é uma estudante que teve o filho, né, já durante o período em que estava estudando, ou que ingressou na universidade com o filho pequeno, né. O auxílio é válido até o momento em que o filho ou a filha, né, completam essa idade. Quase certeza que é quando completa 4 anos. De 0 a 4 anos. É um auxílio no valor de R$485, não sei porque ele é R$20 maior do que o auxílio socioeconômico. É um valor de R$485. Ajuda, né, para que muitas mães utilizam isso. Já acompanhei algumas estudantes que utilizam esse valor para pagar alguém para ficar em casa com o filho naquele momento em que tá indo para a aula, ou mesmo despesa, né, que filho, né, dá despesa, né. Então, para que a pessoa não se sinta, né, compelida a largar os estudos para poder ficar com o filho, né, basicamente. Quer dizer, a ideia, quando você pensa em creche, né, a ideia o ideal é que tivesse uma creche, né. O auxílio ele substitui, né, não da melhor maneira, né, uma creche dentro da universidade, que as mães ou pais, né, pudessem deixar os filhos ali e estudar e buscar, né, o filho depois das aulas. Mas funciona para alguns estudantes, tem sido importante. Com essas 2 utilizações possíveis, né, tanto de pagar um cuidador, né, para estar com o filho no momento das aulas, como para cobrir os gastos extras. Então, ele é solicitado também da mesma forma, dentro no auxílio, no edital de avaliação socioeconômica. O estudante marca ali que deseja auxílio creche, a documentação extra é a certidão de nascimento do filho, né? E é isso. Muito obrigada por falar um pouco mais sobre esse auxílio. Eu queria perguntar sobre um outro também, auxílio emergencial. O que seria o auxílio emergencial? O auxílio emergencial é o único que... Ele não é um programa, né? Assim como os outros. Ele é o único que não é necessário ter realizado a avaliação socioeconômica. Depois que é solicitado o auxílio emergencial, é feita uma avaliação socioeconômica, mas qualquer estudante da universidade, qualquer um, pode solicitar esse auxílio. As condições, né, do auxílio, o auxílio é feito para situações, como diz lá na resolução, né, momentâneas, inesperadas, que coloquem em risco a permanência do estudante. Então, muitas vezes, o estudante solicita o emergencial porque está com dificuldade para pagar as contas, digamos assim. Ele não serve para isso. Por que acontece, né? Vamos dizer, sei lá, você mora
num lugar, tem que pagar um aluguel ali de R$ 600, tinha um emprego, perdeu o emprego, aí você está, né, vivendo de bico e esses bicos não estão sendo suficientes para pagar os R$ 600, mais a luz, mais todos os gastos. Você vai pedir um auxílio emergencial, vai receber ali o valor é de R$ 465. Vai resolver aquele mês, mas no mês seguinte o problema continua. Então, quando o problema é contínuo, o auxílio emergencial não serve para isso. Nesses casos, é indicado que a pessoa faça a avaliação socioeconômica para pleitear o auxílio socioeconômico, porque o auxílio socioeconômico ele é contínuo, ele vai ser pago durante todo o período que o estudante está na universidade, né, a princípio. Então, o auxílio emergencial é para algo muito pontual, realmente. Como é que é feita a solicitação do emergencial, né? Atualmente está sendo por e-mail, porque a gente não está trabalhando de forma presencial. Normalmente é feito lá na DDS mesmo, né? Então, ali é entregue uma solicitação onde o estudante descreve em linhas gerais a situação pela qual ele está passando e por que está sendo, né? Por que ele está solicitando está recorrendo àquele auxílio. A assistente social normalmente marca uma entrevista, às vezes marca entrevista presencial, atualmente, né, não está sendo presencial, mas mesmo durante o período normal pode vir a ser uma entrevista por telefone, por e-mail, para entender melhor a situação do estudante e defere ou não aquele auxílio. O auxílio ele é pago uma vez só, né? É um auxílio de R$ 465, mas em alguns casos ele pode ser pago até 3 vezes no mesmo semestre. Novamente, estamos numa situação excepcional agora, né? Então foi flexibilizado durante a situação excepcional e alguns estudantes estão recebendo auxílio emergencial mais de 3 vezes, nesse semestre agora especificamente. Mas voltando ao normal, ele é pago no máximo 3 vezes durante o semestre. Que pode ser uma situação que é emergencial, mas, né, um pagamento só não vai resolver, né? Mas se pagar esse mês que vem outro mês, a situação já se regularizou e não é mais necessário esse auxílio. Tá? Mas ele não é um auxílio contínuo, ele é um auxílio que pode ser solicitado a qualquer momento, ele não passa por editais, não tem edital do auxílio emergencial. Às vezes o pessoal, né, se queixa bastante de que a emergencial demora um pouco, né? Realmente demora mais do que a gente gostaria que demorasse, né? Porque entre a solicitação, a análise da assistente social, depois a tramitação, né, do processo na UNB até que o dinheiro entre na conta do banco, leva aí algumas semanas, né? Então não é uma coisa que você vai chegar na DDS, olha, estou com uma situação aqui complicada, preciso de dinheiro e vai sair, né, no dia seguinte com dinheiro. Demora algumas semanas. Mas é um recurso importante, né? A gente recebe muita solicitação de auxílio emergencial, uma das principais funções da DDS tem sido a análise desses auxílios. Muitas vezes, na análise do auxílio, as assistentes sociais fazem outras indicações, né? Às vezes de outros programas, né, do governo mesmo, né, que o estudante possa acessar, ou fazem também a orientação para que eles acessem os programas da assistência estudantil, que são programas regulares. Eu tenho uma dúvida. Eu ouvi, né, você falando que caso, um exemplo, né, se for por questões de conta, a pessoa então é indicada a pleitear então o auxílio socioeconômico. Como o auxílio emergencial ele não é por edital, né, ele é muito pontual, existe a possibilidade da pessoa então solicitar o auxílio socioeconômico no momento que o edital já foi fechado? Não, o socioeconômico não. Ela vai ser orientada a pleitear o socioeconômico no semestre seguinte, né? Acontece algumas vezes, o emergencial ele é muito discutido na própria DDS. As próprias assistentes sociais muitas vezes, né, se questionam, né, sobre o que seria essa situação, né, emergencial, né, inesperada, momentânea, que coloca em risco a permanência, né? A gente fala, se pegar fogo na casa, mas bom, por sorte não sai pegando fogo na casa das pessoas, e mesmo assim, muitos emergenciais são concedidos, né? Então a gente teria que olhar, né, para cada caso o que está sendo solicitado. Muitas vezes são situações, né, contínuas. Então acontece sim, sabe, de o estudante estar numa situação tão crítica que não tem realmente como ele permanecer na universidade até o próximo edital. E aí o emergencial acaba sendo concedido como uma espera, né? Isso acontecia muito antigamente. Aí vou entrar mais
questões mais complexas, né? Porque até alguns anos atrás não era difícil, digamos assim, o acesso aos programas. Quer dizer, esse público-alvo, famílias de baixa renda, conseguiam, né, acessar o auxílio socioeconômico sem maiores dificuldades. Então, quando chegava um estudante que estava realmente numa situação muito difícil, o auxílio emergencial era pago ali durante 3 meses, que era o tempo, né, os 3 meses da avaliação socioeconômica para que ele pudesse, então, receber o auxílio socioeconômico. Só que hoje em dia a gente não tem essa garantia, né, porque desde 2016 para 2017, a gente não tem mais tido aumento da verba, né, do orçamento oriundo do PNAES, né, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, e tem crescido muito a demanda. Então, às vezes o estudante vai receber durante 3 meses um emergencial na espera, né, de receber o socioeconômico e não recebe o socioeconômico, né, porque, né, o corte, né, está cada vez mais baixo ali, né. Tem gente que não entende isso, que ele diz, olha, mas eu não tenho condições de ficar na universidade sem auxílio socioeconômico. A gente diz, poxa, mas tem mais gente com menos condições ainda, né? Então, são esses desafios do dia a dia, né? Trabalhar na DDS tem sido cada vez mais difícil porque para realizar o trabalho, né, que a gente quer realizar, a gente precisaria, né, de um aumento a cada ano da verba, e não isso que estão prometendo, por exemplo, para o ano que vem, que chega a ser uma diminuição da verba, né, que é uma loucura, né? Então, assim, o emergencial ele é um dos grandes desafios, sabe? A gente entender em que momento ele vai ser aplicado. Também não há um recurso muito grande para emergencial, tem um contingenciamento, são X emergenciais por semestre, se não me engano são 50 emergenciais por semestre que podem ser concedidos, e a discussão é eterna. As assistentes sociais estão sempre se debatendo que situação, né, é uma situação de emergencial, que situação não é. Esse é um debate permanente na LDS. E sobre o programa de acesso à língua estrangeira, como que ele funciona? Existe o UNB Idiomas, né, que é ligado ao UNB, né? Esse programa, né, o UNB Idiomas, ele oferece diversos cursos de línguas estrangeiras e há um valor, né, a ser pago, né? Como qualquer curso, né, de línguas. E cada turma, né, que é formada no UNB Idiomas, uma vaga é para um estudante da assistência, né, seja qual língua for, né? De inglês a japonês, né, passando por francês e chinês, né. O acesso é pelo site do UNB Idiomas, é necessário pegar uma declaração na DDS de estudantes participantes dos programas e ficar bem atento ali, sabe? No dia que é aberto essas inscrições, se inscrever logo, porque são poucas vagas, né? Porque é uma vaga por turma, né? Eu não vou saber dizer exatamente quantas vagas são abertas por semestre. São menos vagas do que os estudantes gostariam que fossem, mas é uma oportunidade. Assim, para finalizar, né, desses programas que a gente já tinha pesquisado e viu que são presentes na universidade, existe a Bolsa Permanência, só que ela é do MEC. Mas aí a gente quer saber se ela também é vinculada à DDS, como é que ela funciona, você sabe informar um pouco a respeito dessa bolsa do MEC? A Bolsa Permanência do MEC, ela é e não é ligada à DDS, né? A DDS todo mês tem que informar ao MEC se aqueles estudantes do Bolsa Permanência continuam ligados à universidade, né? Se não foram desligados por algum motivo, ou porque resolveram sair da universidade, ou porque, né, foram jubilados porque não cumpriram condição, porque repetiram 3 vezes a mesma matéria. Às vezes a pessoa repete 3 vezes a mesma matéria, ou não cumpre condição, mas dali a um semestre consegue voltar, né? Tem o processo de reintegração, então todo esse controle é feito pela DDS. É uma verba que vem diretamente do MEC, é o MEC que paga. A bolsa é de R$400 ou de 800, no caso de estudantes indígenas e quilombolas. Até 2016, havia uma distinção que era o seguinte, né? Estudantes que participavam de cursos cuja carga horária era superior a, não me engano, sei lá, não lembro qual, mas era uma carga horária X, que estudantes desses cursos eram elegíveis ao Bolsa MEC. E estudantes dos outros cursos, né, com uma carga horária menor, iam para o socioeconômico da UNB, o que era bom porque dividia ali ao meio, né? Então tinha mais vaga para todo mundo. Quando deu, né, de 2016 para 2017, a bolsa permanente do MEC passou a ser somente para
indígenas e quilombolas. Então, quer dizer, o que aconteceu foi que aumentou muito a concorrência pelo Bolsa da UNB, né, pelo auxílio socioeconômico. É o que eu falei, né, antigamente, né, praticamente todo mundo ali dentro do perfil, né, que se imagina para o socioeconômico recebia. Hoje em dia, todo mundo consegue uma alimentação. O socioeconômico, né, ainda todo mês, todo semestre são oferecidas vagas, mas menos do que deveriam ser. Agora, o MEC agora está sendo só para indígenas e quilombolas. Então, indígenas e quilombolas conseguem a Bolsa MEC, e é o valor até mais interessante, são R$800 por mês. Mas os demais, algumas pessoas ainda recebem porque já estavam desde antes de 2016, mas já estão quase para ser cortados, né? Porque eles são mais rígidos ainda, né, do que a UNB na questão do tempo máximo de permanência, que é 1 ano, né, 2 no máximo, vai ser realmente só para indígenas e quilombolas mesmo, a Bolsa Permanência do MEC. Certo então. Assim, a gente já está quase finalizando, né, também o episódio de hoje, mas eu queria te perguntar também se você vê que existe, assim, quais pontos você acha que precisa, assim, melhorar para que os auxílios eles possam abarcar uma quantidade maior de estudantes? Olha, basicamente é o orçamento, né? Tem duas coisas importantes, duas coisas são importantes aí. O PNAES, eu tenho falado bastante do PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele é um decreto, né? Um decreto assinado pelo então presidente, o presidente Lula, em 2010. Se o atual presidente quiser acabar com esse decreto, nada o impede. Ele não faz isso porque não seria bom para a imagem e tudo mais, né? Mas não é uma lei, é um decreto. Um decreto presidencial é muito frágil. Então, uma das batalhas é que o PNAES vire lei, né? Que passe pelo Congresso, vire uma lei, que aí, para uma lei mudar, né, não basta a decisão monocrática de um presidente, né? Precisa passar ali, né, por deputados, por senadores. Então, vai deixar de ser um programa de governo para ser um programa de Estado, né? Por enquanto, o PNAES é um decreto presidencial e o que o torna muito frágil. E outra questão é aumentar o orçamento do PNAES. Então, até mesmo o fato dele não ser um programa de Estado, né? Não ser numa lei aprovada pelo Congresso, faz com que seja mais difícil, né? Que seja aprovado um orçamento maior. Então, para o Brasil inteiro, acho que é cerca de R$1 bilhão por ano que se gasta com assistência estudantil. É um valor que pode parecer muito, mas é pouco, né? Dividido por todas as universidades federais. Na UNB é um pouco acima de 30 milhões por ano que chegam. A gente vai pensar, poxa, 30 milhões, bastante dinheiro, né? Mas aí quando vai dividir essas bolsas todas que eu falei para vocês, né? Pela quantidade de estudantes que acessam os programas, é pouco, né? E assim, até 2016, ele ia aumentando ano a ano, acompanhando o aumento da quantidade de estudantes que solicitavam, que, por sua vez, acompanhou, né, a implementação do programa de cotas. Atualmente, né, as cotas, né, fazem com que entre mais estudantes de baixa renda, o que é bom, né, o que é desejável. Né? A gente quer isso, quer uma universidade mais democrática. Porém, o estudante de baixa renda muitas vezes precisa, né, da assistência estudantil. E com a verba que está praticamente congelada lá em 32, 34 milhões desde 2016, 2017. A gente está ficando... É como se fosse assim, você congela o seu salário e a inflação vai aumentando, né? Você pode até não diminuir o salário, mas o fato de que a inflação aumentou torna o seu salário, né, com menos poder de compra. É mais ou menos isso. A gente está com a mesma verba que a gente tinha lá em 2016. Só que a quantidade de estudantes que solicitam está sendo cada vez maior. Então, e para o ano que vem há uma perspectiva aí, né, no orçamentária, de até uma redução aí de cerca de 1,5 milhão, né? Enfim, o que essa é a principal questão, né? Outra coisa é o envolvimento maior dos estudantes, né? Então, queria, né, colocar aqui, né, que existe hoje em dia o Fórum Estudantil, né, que é uma iniciativa muito bacana da atual gestão. Do Fórum Estudantil participam o chefe de gabinete da reitora, né, o Paulo César, o professor Heleno, né, que é o decano de assuntos comunitários. Normalmente está sempre presente também a diretora da DDS, né, a Nina, e representantes dos estudantes. Mas qualquer estudante pode participar. Ele acontece
acontece a cada 2 semanas, ao meio-dia, né, de meio-dia às 2, é justamente para falar sobre essa questão dos cortes orçamentários, né, da limitação do orçamento do PNAES. E aproveitei para falar do fórum, né, porque por acaso o próximo fórum fala exatamente sobre essa questão do orçamento, mas também com aumento de verba ou sem aumento de verba, a participação dos estudantes na construção da assistência estudantil é muito importante. Fora uma iniciativa bem legal nesse sentido, sabe? Porque é um lugar que coloca junto ali, sabe? Os estudantes e os chefes de gabinete da reitora, sabe? Para discutir e construir e defender, né, a política de assistência estudantil da universidade. A política, né, que torna a universidade mais democrática, né, é uma política que tem transformado ao longo dos últimos anos o perfil do estudante que acessa a universidade. Ela tem três pés, né, que um pé é a própria cota de ingresso, que tem a lei de cotas, né, não se vê muita gente. Claro, sempre vai ter quem questione, né, mas ela está ali bem sólida e é efetiva. Só que ela não se sustenta sozinha, né? Ela precisa do pé da assistência estudantil, que está precisando, né, de mais investimento, de uma consolidação dessa política, né, que era vire lei, e também a cultura institucional, né? A cultura da universidade também precisa mudar. Está mudando, inevitavelmente, né? Porque se o público é outro, a universidade vai mudar, né? Mas ainda há algumas dores do crescimento, digamos assim, né? Então, até às vezes surge uma denúncia de um professor que dividiu a turma entre os cotistas e não cotistas, quer dizer, um absurdo extremo, né? Às vezes aquela mentalidade, assim, de que a universidade tem que ser muito dura, né? Tem que ser uma peneira para selecionar os melhores, né? Isso talvez antigamente desse certo, quando você só tinha estudante que tinha ali, né, uma vida mais fácil, né, com uma família que garantisse tudo, e de repente a universidade tinha até esse papel educativo, né, de mostrar, olha, a vida é dura, né? Tem que ralar, né? Tem que se esforçar. Mas quando você coloca essa dificuldade mais extrema em cima de um estudante que já tem uma vida duríssima, ele vai sentir muito como uma exclusão, né? Então a gente não quer de jeito nenhum que isso seja confundido com uma ideia de que a universidade agora tem que ser fácil, né? Todo mundo tem que passar, né? Tem que diminuir o nível. De jeito nenhum. A universidade melhora, ela se torna mais diversa, mais interessante, ela agrega outras culturas, né? Ela se torna realmente uma universidade, ela só melhora, né, com a diversidade do seu corpo discente. Não é uma questão de vamos baixar o nível para todo mundo passar e ninguém ser excluído, mas realmente uma mudança cultural, ela precisa acontecer, né? Então, acho que é importante, né, todo mundo perceber isso, né? Qual é o sentido da universidade? Para que serve uma universidade, né? Para criar mão de obra para o mercado ou é para mudar a sociedade, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar na DDS, de participar, né, da construção da política de assistência estudantil, né? Que esse pé é fundamental, né, para a transformação da universidade. E lamento, né, os tempos políticos atuais, as dificuldades pelas quais a gente vem passando, e acho que é muito importante a participação política dos estudantes. O estudante não pode, né, não é bom que ele simplesmente espere coisas acontecerem ou que tenha uma atitude que é muito normal também, né, da crítica, né, a DDS, nossa, como ela é criticada, né? Antigamente acho que até tinha que ser mesmo, né? Mas hoje em dia eu acho que melhorou bastante. A DDS que eu encontrei em 2016 e a de hoje, eu acho que a gente tem muito mais uma propensão ao diálogo com os estudantes, à construção coletiva, e convido, né, os estudantes a participarem da construção da assistência estudantil. Como eu falei, não só tem o fórum de estudantes, como quem quiser saber mais sobre o fórum ou quem quiser conversar. Os canais, né, atualmente, né, canais pandêmicos da DDS, os principais tem o site, né, é o dds.dac.unb.br. Também melhorou muito em relação ao que era antigamente, mas dá para melhorar mais esse site, ele não é muito interativo não, né. Tem o e-mail, né, que é o dds@unb.br, e tem um canal que é interessante, que é o Facebook, né. Então tem o Messenger do Facebook, atualmente eu que tenho, né, dado
interagido ali. Então, quem quiser entrar, né, visitar o Facebook da DDS, né, comentar alguma coisa lá ou né, tirar dúvidas, tem sido um meio muito bom assim, para isso. E os grupos, né, de WhatsApp, até de Telegram até por conta do que o WhatsApp tem a limitação, né, de quantidade de membros, né, o Telegram não tem, então vários grupos se formaram nesses últimos meses, né, de estudante mesmo, assim, sabe, conversando sobre a questão estudantil, trocando informações, né, e a gente participa também, né, a gente, quando eu digo os servidores, né, para mim é fundamental, meu papel ali como psicólogo social, o que é o psicólogo social? É psicólogo de grupos, né, então a minha missão ali é promover, né, essa interação entre os estudantes e os servidores e a gestão, né, possibilitar, né, que o estudante tenha uma participação mais ativa na construção da DDS. Então, quem quiser conversar comigo, eu tô todo dia ali respondendo mensagem no Facebook da DDS, é só procurar lá no Facebook, Diretoria de Desenvolvimento Social da UNB, fácil de achar, e a gente pode conversar, tá bom? Acho que é isso. Lembrando também que todos esses links, né, e-mails, informações para o contato com a DDS a gente vai deixar também na descrição. Mas é isso, muito importante a sua fala. Eduardo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, é muito importante você estar aqui com a gente, né, dialogando e informando, né, as pessoas, né, sobre como funcionam esses programas, como funcionam esses auxílios, que realmente, como você já disse, assim, é uma coisa que faz muita diferença na vida dos estudantes, né, que tem a possibilidade de ter acesso a esses auxílios. Muito importante, muito obrigado, viu? Tá ótimo, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, de estar passando essas informações e estou aqui disponível se vocês quiserem mais alguma coisa. Muito obrigada, foi maravilhoso, assim, eu acho que são muitas dúvidas que realmente acabam passando pela cabeça da gente e de vários outros estudantes na universidade, então, muito obrigada mesmo por esse momento de compartilhamento, eu acho que vai ser muito importante para muita gente.